Estamos começando mais um episódio do Utopia Podcast. Aqui quem fala é Caio Paiva. E na notícia dessa semana, eu quero comentar rapidamente com vocês sobre um fato que foi muito noticiado nos últimos dias, que consiste na soltura, na liberdade concedida ao ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Diferentemente das semanas anteriores, nessa semana específica, eu sequer selecionei uma notícia de um jornal específico, porque foi amplamente noticiada a liberdade concedida pela segunda turma do STF ao ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O meu objetivo aqui com vocês não é aprofundar no exame do caso penal ou dos casos penais envolvendo Sérgio Cabral, mas somente explicar muito brevemente o contexto em que se deu essa decisão da segunda turma do STF concedendo a liberdade para Cabral. Pois bem, vamos começar com uma linha do tempo. Os fatos investigados que resultaram em condenação do Sérgio Cabral e que resultaram também na prisão preventiva, que foi agora recentemente revogada pelo STF, os fatos teriam ocorrido entre os anos de 2008 a 2009. O Ministério Público, isso se tornou amplamente noticiado também nos últimos anos, acusa Sérgio Cabral de uma série de crimes. Crimes pelos quais, em alguns, ele já foi condenado na primeira instância, em outros também, a sua condenação já foi confirmada pela segunda instância. Em resumo, aparentemente, Sérgio Cabral já foi condenado a mais de 400 anos de prisão. Voltarei a essa informação depois para explicar melhor como funciona essa quantidade assustadora de pena. Neste caso, que foi decidido mais recente pelo STF, o Ministério Público acusa Sérgio Cabral de, como governador do estado do Rio de Janeiro, ter solicitado propina de empresas responsáveis pelos serviços de terraplanagem do chamado Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, uma obra vinculada à diretoria de abastecimento da Petrobras. Caso esse que também se vinculou à chamada e extinta Operação Lava Jato, na sua extensão para o estado do Rio de Janeiro. Sérgio Cabral foi preso em 2016, uma prisão preventiva, e não uma prisão definitiva, e não uma prisão-pena que tinha como fundamento cautelar evitar a continuação na prática de crimes. Isso também é importante para que logo mais possamos comentar. Sérgio Cabral não exerce mandato desde o ano de 2014. Seguindo com o nosso exame. Recentemente, gravo esse episódio para vocês no dia 22 de dezembro de 2022. Será disponibilizado publicamente esse episódio no dia 23. Pois bem, recentemente a segunda turma do STF concluiu o julgamento de um agravo regimental no habeas corpus 206.987. E por maioria de votos, por 3-2, foi uma decisão apertada, a segunda turma do STF decidiu o seguinte: há excesso de prazo na prisão. Os fundamentos para decretar a prisão não são mais contemporâneos. E ainda que sem mandato desde 2014, não é mais consistente o argumento de risco de reiteração criminosa. Primeiro ponto que eu destaco a partir de agora. O STF não absolveu Sérgio Cabral. O STF apenas revogou uma prisão que deveria ter um caráter provisório. Vamos combinar que 6 anos não é algo muito bem considerado provisório. 6 anos é um tempo muito excessivo de prisão preventiva. Para você que não é da área do direito ou que talvez ainda está na faculdade, enquanto uma sentença penal condenatória não se torne imutável, indiscutível, que ocorra o chamado trânsito em julgado e não haja mais recurso para a defesa e para a acusação, antes deste marco temporal que é o trânsito em julgado, o réu, o acusado,
somente pode ser preso preventivamente. Uma prisão que é chamada de cautelar. Essa prisão cautelar, conforme a própria expressão já indica, ela tem uma finalidade precípua de proteger o processo. É uma prisão que pode ter como fundamento garantir a instrução criminal, a oitiva das testemunhas. Se o réu está ameaçando uma testemunha, ameaçando uma vítima, se há fundado receio de que o réu irá empreender fuga, ele deve, é legítimo, ser preso preventivamente. Além disso, os nossos tribunais superiores também compreendem como uma função da prisão preventiva, da prisão cautelar, uma função que podemos considerar como extracautelar, que consiste em evitar a reiteração na prática criminosa. Nós sabemos, dentro do direito penal, que a finalidade de prevenir crimes é algo atribuído à pena e não à prisão preventiva. Ainda assim, os nossos tribunais superiores entendem que é possível, e o nosso Código de Processo Penal também dispõe nesse sentido, que é possível decretar a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva. Pois bem, o STF, de novo insisto, não absolveu Sérgio Cabral. O STF decidiu, como eu disse, num primeiro ponto, que há excesso de prazo. Uma prisão preventiva, mesmo quando tem uma finalidade cautelar ou extracautelar, ela não pode durar tanto tempo. Se ela dura tanto tempo, ela deixa de assumir uma finalidade provisória e assume uma finalidade de antecipação de pena. Isso nosso ordenamento jurídico não admite. Um outro ponto interessante da decisão do STF, que causou uma divergência entre o relator ministro Fachin com os 3 ministros que concederam a liberdade para Sérgio Cabral, diz respeito à chamada contemporaneidade. O nosso Código de Processo Penal, neste ponto alterado pela chamada Lei Anticrime, acabou estabelecendo de uma forma explícita, porque implicitamente isso já poderia ser extraído da nossa legislação, que os fundamentos que embasam uma prisão cautelar devem ser contemporâneos à sua decretação. O juiz, quando está proferindo uma sentença condenatória, ele pode manter uma prisão preventiva cujo único fundamento era assegurar o desenrolar da instrução criminal? Não pode. Se ele já está proferindo a sentença, é porque a instrução já se encerrou. Aquele fundamento adotado lá atrás não é mais contemporâneo. O juiz pode, 5, 6, 7 anos após um fato extremamente grave, um homicídio qualificado, um crime contra a dignidade sexual, decretar a prisão preventiva porque o crime é concretamente muito grave? Não pode. Se o crime era concretamente muito grave, ele era concretamente muito grave quando da sua prática. Naquele momento, sim, a prisão preventiva contaria com uma argumentação contemporânea. Por isso, no caso do ex-governador Sérgio Cabral, o fundamento que estava baseando a sua prisão preventiva, no sentido de evitar a prática criminosa, estava exclusivamente centrado no argumento de que, ainda inserido na cena política, ainda atuando como governador do estado do Rio de Janeiro, com os seus contatos, ele pode reiterar, continuar praticando crimes contra a administração pública. Ocorre que, conforme eu disse, Sérgio Cabral não desempenha, não ocupa o mandato desde o ano de 2014. Está totalmente excluído da vida política do estado do Rio de Janeiro e do estado brasileiro, de um modo geral. Por isso, o prazo foi excessivo e o STF tem razão. Não há mais contemporaneidade. Um próximo ponto que eu destaco. Sérgio Cabral foi condenado em várias ações penais, resultando em uma quantidade de pena privativa de liberdade superior a 400 anos de prisão. Vejam só, de acordo com o artigo 75 do nosso Código Penal, o tempo máximo de privação de liberdade que uma pessoa pode ficar privada de liberdade é de 40 anos.
Até pouco tempo atrás era de 30 anos. Com a lei anticrime, foi elevado para 40 anos. Por isso, essa quantidade de pena imposta a Sérgio Cabral significa que não tem nenhuma utilidade, que é algo sem sentido impor essa quantidade de pena? Não é bem assim. Os direitos da pessoa condenada, os direitos envolvidos na fase de execução da pena, livramento condicional, progressão de regime e outros direitos ou benefícios, como se queira, na fase da execução da pena, os seus marcos temporais, por exemplo, o lapso temporal para progredir de regime, o lapso temporal para trabalhar no regime, trabalhar fora da prisão, o lapso temporal para o livramento condicional, embora só possa ficar preso 40 anos. Os seus direitos ou benefícios na fase da execução da pena, os lapsos temporais serão contados a partir da pena total, de um total de mais de 400 anos. Por isso, alguém que seja condenado a uma pena com esse montante, muito provavelmente ficará quase o tempo todo no regime fechado. Avançando um pouco mais para o final. Eu tenho aqui no Utopia Podcast essa grande preocupação de divulgar os assuntos jurídicos de uma forma mais acessível. No campo do direito, poderíamos talvez parar por aqui, dizendo a nossa legislação é essa. Não dá para cumprir a pena antes do trânsito em julgado da condenação. E não há finalidade cautelar para prender Sérgio Cabral, então está tudo certo. Na verdade, não está tudo certo. Nós podemos, sim, ao mesmo tempo em que consideramos que o STF não está favorecendo a impunidade, o STF está aplicando a lei. E o STF não pode corromper a lei. Os crimes contra a administração pública pelos quais Sérgio Cabral foi condenado significam, em sentido lato, uma corrupção. E quando um juiz, quando o Poder Judiciário desconsidera a lei, ele também comete um ato de corrupção, aqui no sentido mais lato sensu. O juiz que desconsidera a lei, ele deixa de interromper um ciclo de corrupção do nosso ordenamento jurídico. O crime é uma corrupção. A desconsideração da lei para punir mais também é uma corrupção. O STF, portanto, só aplicou a lei. Se isso traz o efeito colateral de gerar uma sensação de impunidade, não há muitas saídas para o STF. Ele precisa aplicar a lei, no caso, o nosso Código de Processo Penal e a Constituição Federal. Sabemos, inclusive vocês que não são do direito, que após algumas idas e vindas, já faz algum tempo, desde pelo menos 2019, que o STF não admite a execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação. Insisto, todas as pessoas condenadas podem sim ser presas antes do trânsito em julgado, desde que haja fundamentação cautelar. Vai fugir, está ameaçando alguém, está reiterando na prática criminosa. Fora disso, é antecipação de pena. A nossa legislação não admite, a Constituição não admite e o entendimento mais recente do STF não admite. Esclarecido isso, o debate ainda está em aberto. É sim uma vergonha. É sim uma vergonha que um crime que ocorreu entre os anos de 2008 e 2009 ainda não conte com uma sentença transitada em julgado. É uma vergonha, é injustificável, é quase que inexplicável. Eu não consigo explicar para quem não é do direito. Para quem é do direito, a nossa conversa é mais rápida. Tem que aplicar a lei, pronto, um abraço, vamos para o próximo tópico. A sociedade quer participar dessa discussão. A sociedade tem dificuldade para compreender e tem uma legitimidade para ficar com essa preocupação. Um crime que foi praticado em 2008 e 2009 não pode, em 2022, ainda não contar com uma sentença definitiva. A solução mais simples para isso, simples e equivocada, é apontar que temos um excesso de recursos no sistema processual penal brasileiro. E também apontar que é culpa da defesa.
É culpa da defesa que fica recorrendo e abusando dos recursos. É um erro também, uma resposta muito simples apontar que Sérgio Cabral consegue fazer isso porque ele tem ótimos advogados. É um argumento simplório e errado. É errado, primeiro, porque é um grande mito, uma grande mentira pensar que somente pessoas ricas conseguem se valer de todos os recursos previstos no Código de Processo Penal. Para quem não sabe, a maior litigante em matéria penal perante os tribunais superiores não é a advocacia das pessoas poderosas, é a Defensoria Pública, com uma atuação muito específica perante o STJ e perante o Supremo Tribunal Federal. As pessoas mais pobres conseguem sim chegar aos tribunais superiores e conseguem chegar obtendo uma defesa técnica, em regra, de qualidade. As defensorias públicas dos estados, do Distrito Federal e a Defensoria Pública da União estão frequentemente defendendo as pessoas pobres que não conseguem contratar um advogado perante o STJ, perante o STF, encaminhando memoriais, defendendo teses jurídicas, fazendo sustentações orais. E também é um erro dizer que essa demora para um processo transitar em julgado é culpa da defesa. Para quem não sabe, os prazos para interposição de recurso no processo penal para a defesa são prazos curtíssimos, 5, 8, 10, 15 dias e não mais do que isso. Passou esse prazo, perdeu o prazo, não pode recorrer mais. Não há também um excesso de recurso. Não há um excesso de recurso no nosso Código de Processo Penal. Nós podemos sim discutir alguns recursos, como os embargos infringentes. Em outro momento, explico para vocês, para quem não é do direito, no que consistem os embargos infringentes. Mas o que nós precisamos é de uma melhor formatação do sistema de justiça criminal para julgar mais rapidamente recursos nos tribunais superiores em casos envolvendo, talvez, os crimes contra a administração pública. É um absurdo, talvez, pensar que o STJ possa contar com mais uma turma criminal exclusiva para julgar crimes contra a administração pública. Aumentar o número de ministros é sempre uma solução muito complicada, problemática. E é complicada e problemática porque esse recurso já foi muito utilizado por ditaduras para, de alguma forma, empacotar os tribunais superiores, fazer inserir, nomear mais ministros da sua preferência político-ideológica. Mas nós precisamos falar sobre isso no Brasil. É um país imenso e todos nós sabemos disso. E temos apenas 2 turmas criminais no STJ, cada uma com 5 ministros, e temos no STF apenas 11 ministros. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, por exemplo, não é uma corte constitucional como o STF, mas sim um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Possui 46 juízes. Enfim, esse não é o momento para aprofundarmos também na discussão sobre a formatação do Supremo Tribunal Federal. Em resumo, nós precisamos que as ações penais em crimes contra a administração pública sejam julgadas mais rapidamente e que possamos parar de colocar a culpa na defesa, que possamos parar de colocar a culpa na quantidade de recursos que temos no nosso Código de Processo Penal. Nós temos já, inclusive, soluções jurisprudenciais para o abuso de recorrer. A defesa que insiste de forma abusiva, por exemplo, em oposições sucessivas de embargos de declaração, somente para adiar, atrasar o trânsito em julgado, buscando talvez a declaração de prescrição, não consegue. Os tribunais superiores podem certificar o trânsito em julgado diante do abuso no direito de recorrer. Finalmente, nós temos no Brasil a seguinte questão: não se admite a execução da pena antes do trânsito em julgado. A partir disso, nós temos o seguinte: isso é discutível ou é algo que sequer pode ser discutido? É uma cláusula pétrea da Constituição que não pode ser alterada. Nós temos distintas correntes, distintos entendimentos no campo jurídico e também político. Há alguns estudiosos que compreendem que esta é uma cláusula pétrea, que não pode ser alterada.
Eu estou junto com as pessoas que compreendem que não se trata de uma cláusula pétrea. A cláusula pétrea é o direito fundamental à presunção de inocência. A sua projeção temporal pode ser discutida, sem anular a cláusula pétrea em si, que é a presunção de inocência. No direito comparado de outros países e também considerada a jurisprudência de órgãos e tribunais internacionais de direitos humanos, o significado de sentença definitiva quase nunca converge ou coincide com o esgotamento das instâncias extraordinárias. Eu, portanto, não considero que é indiscutível, que não se pode discutir no Brasil uma alteração legislativa, especialmente da nossa Constituição Federal, para garantir a execução da pena após o segundo grau de jurisdição. Não estou aqui antecipando uma posição absoluta, mas sim colocando, pode ser discutido. E é uma decisão que deve ser do Poder Legislativo e não do STF. A Constituição de 88 fez uma escolha. É uma escolha legítima. Correta ou equivocada é uma escolha legítima. Execução da pena somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Podemos hoje ter uma emenda constitucional alterando o texto da Constituição? Na minha compreensão, isso é possível. Na minha compreensão, é um assunto que desperta um debate razoável. E não algo, um grande tabu que sequer pode ser debatido no Brasil. Bom, eu encerro a notícia comentada dessa semana. Voltaremos na semana seguinte com mais um caso da semana, mais uma entrevista e também mais uma notícia comentada.